Olá, muito boa tarde. Começa amanhã a semana de oração pela unidade dos cristãos com o tema Crês isto? Para além da análise da liturgia do próximo domingo, que este será um tema também para analisar com o padre Peter Stilwell, que é diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso do Patriarcado de Lisboa. Padre Peter, muito obrigado por estar aqui na nossa companhia. Estamos na véspera do início desta semana de oração pela unidade dos cristãos. Desta vez, uma frase retirada do Evangelho de João, naquele contexto de Lázaro, não é? Crês isto? Será o tema proposto para esta semana de reflexão? É verdade, foi pedido à comunidade de Boza, na Itália, que preparasse a documentação para este ano. Eles lembraram-se que este ano celebra-se os 1700 anos do Concílio de Niceia, o concílio onde se fez o primeiro esboço daquele credo que nós recitamos na missa, portanto, a profissão de fé, que conseguiu congregar as vontades naquele ano 325, depois foi completado no segundo concílio de Constantinopla, mas eles então lembraram-se de ir buscar ao Evangelho de São João aquela passagem em que Jesus chega à casa de Lázaro, onde Lázaro acabou de falecer, ou faleceu uns dias antes, e ele encontra-se com Marta, e ela lamenta o facto de ele não ter vindo mais cedo, porque se tivesse vindo o irmão Lázaro não teria morrido. Jesus responde, mas ele há de viver, e diz, eu sou a ressurreição e a vida. E pergunta à Marta, crês nisto? E é essa frase que os organizadores da semana acharam que era interessante, que nós, das várias confissões cristãs, todos nós nos revemos no credo de Niceia, pensemos sobre esse crês nisto. E este ano também há esta curiosidade da Páscoa ser celebrada na mesma data entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, não é? Uma coincidência. Verdade. É uma coincidência, acontece de vez em quando, por causa da contagem que se faz da Páscoa. Aliás, o Concílio de Niceia determinou a maneira de contar a Páscoa, mas depois a interpretação do Concílio de Niceia levou as igrejas a ver de maneira diferente, e as igrejas ortodoxas mantêm a contagem a partir do calendário juliano, portanto, instituído por Júlio César, que tem um desfazamento em relação ao nosso calendário, que é o calendário gregoriano, e por isso anualmente tem que se ajustar conforme as primeiras luas da primavera, e a primeira lua da primavera depende da data que se pensa que se está, não é? De qualquer forma, esta coincidência acaba por nos remeter também para este desafio ao encontro, este desafio da unidade. E podemos dizer que os tempos que habitamos, também entre nós, aqui em Portugal, com esta convivência com outras culturas, também outras religiões, acaba por enriquecer também esta semana de oração pela unidade, uma vez que temos este desafio também muito presente entre nós, que é o convívio com aqueles que são diferentes. É verdade, mas voltando ainda à questão de Niceia, a esse propósito, o Papa vai se encontrar com o Patriarca de Constantinopla para marcar a data do concílio, que será provavelmente em maio. Não sabemos exatamente em que forma, mas o facto de estarmos a celebrar este centenário levou a que, por exemplo, o Bispo Dom Jorge Pina Cabral me tenha convidado para fazer uma palestra à sua comunidade em Vila Franca sobre a questão do Concílio de Niceia, e o facto de nós nos encontrarmos uns com os outros realmente, como o Henrique dizia, é qualquer coisa de importante num tempo em que Portugal vai precisando de migrantes e anualmente vai recebendo migrantes, e aqueles que vêm de países como o Brasil, por exemplo, ou a América Latina, vêm com uma cultura cristã, nem sempre católica,
Portanto, podemos dizer que as comunidades evangélicas têm beneficiado, sobretudo aqui na zona de Lisboa, que eu conheço melhor, têm beneficiado dessa vinda desses migrantes. Esse diálogo com as outras comunidades é, hoje em dia, qualquer coisa de muito positivo, porque as comunidades acabam por servir de ponto de passagem e de integração das pessoas que vêm de fora dentro da sociedade portuguesa. Que caminho se tem feito nestes anos, neste diálogo ecuménico, nesta proximidade, também aqui entre nós? Acaba por ser algo que fica acantonado nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, ou já vai havendo iniciativas conjuntas, proximidades, partilhas também, alguma uma aproximação mais efetiva também no trabalho pastoral, em alguns casos, com estes outros cristãos? Zona pastoral de Sintra, aquela vigararia, tem tido ao longo dos últimos anos uma iniciativa muito interessante que chamam o Encontro Cristão, que é convidar comunidades de origem cristã, naturalmente, para um grande encontro que se realiza por volta da altura da Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos, mas que tem transbordado esse tempo. O encontro faz-se aí, mas o encontro tem, por exemplo, no ano passado, lançado uma proposta de haver um trabalho social conjunto, porque muitas dessas comunidades, e estamos a falar, no encontro do ano passado, estiveram 64 comunidades. Se nós pensarmos que no mundo evangélico cada comunidade é autónoma, portanto estamos a falar de não necessariamente muitas igrejas, mas estamos a falar de muitas sensibilidades de confissões cristãs. E esse trabalho em conjunto tem sido importante para perceber que certas rivalidades e às vezes inimizades que estavam presentes de parte a parte, mas lembro-me concretamente e falam disso abertamente, algumas das comunidades hoje em dia abrangidas pela Aliança Evangélica viam na Igreja Católica, na linguagem do tempo da Reforma, a grande Babilónia, digamos, que a Igreja Católica era aquela com quem nunca se devia tratar. Isso tem-se vindo a atenuar. Até posso dizer que tenho tido contacto, graças ao Luís Parente Martins, que faz este trabalho por aquela zona, tenho tido contacto com alguns pastores que se encontram periodicamente com o Papa Francisco. O Papa Francisco, talvez não tenhamos consciência disso, mas organiza periodicamente uns encontros com pessoas da ala evangélica que estão próximos daquilo que nós chamaríamos os carismáticos na Igreja Católica. E, portanto, há ali um ponto de encontro onde antes essas comunidades se recusavam a dialogar com a Igreja Católica, acabam por se encontrar unidas à volta desta devoção ao Espírito Santo, esta experiência do Espírito que transforma as vidas. E, portanto, é curioso ver que, depois de tantos séculos de inimizade, retomam-se os laços. É também um desafio às nossas comunidades cristãs, também em cada uma delas, até porque existem materiais que estão disponíveis para celebrar esta Semana da Unidade, que ela fosse efetivamente celebrada em cada uma das comunidades, não ficar o assinalar esta data apenas acantonada numa celebração diocesana ou algo assim. É importante que esta consciência também cresça nas comunidades. É verdade, e isso tem-se provado que de cima para baixo é difícil fazer com que isso progrida. É preciso uma formação ao nível dos agentes de pastoral, de parte a parte. Imaginemos o prior desta ou daquela paróquia que se dá conta que tem comunidades importantes ou dinâmicas nos espaços da sua paróquia e aproveitar este tempo
da oração pela unidade dos cristãos para estabelecer laços de contacto, de convívio. Passa muito por aí. O exemplo e a mensagem que nós transmitimos ao mundo é ver de como eles se amam, não é? Portanto, essa é a ideia que nos vem dos primeiros tempos do cristianismo. Temos grandes diferenças, muitas vezes em termos doutrinais e às vezes em termos de organização interna, mas temos uma mesma base, um mesmo batismo, uma mesma fé em Jesus Cristo e a mesma missão. Percebemos que todos nós recebemos essa missão, que não é simplesmente para angariar membros, mas é para ser fermento no mundo e para ajudar este mundo a encontrar caminhos de paz. Muito bem, Padre Peter, vamos avançar também com esta dimensão que é característica neste dia da semana, que é a análise dos textos litúrgicos. A entrar na análise precisamente destes textos bíblicos que a liturgia sugere para o segundo domingo do tempo comum, ficamos com a palavra do Padre João Lourenço, que nos faz a ponte entre a proposta litúrgica e o Jubileu da Esperança que estamos a viver. Neste segundo domingo do tempo comum, a liturgia da palavra vem de uma forma muito próxima, eu diria quase numa linguagem muito afetiva, que o profeta Isaías, numa das bonitas profecias do profeta Isaías, falar-nos da esperança que nasce no povo de Israel por se sentir amado, por sentir o predileto de Deus. Esta proximidade que Isaías dá à aliança entre Deus e o povo de Israel faz crescer exatamente a esperança. A esperança é filha desta comunhão, é filha desta proximidade, é o ardor com que o povo de Israel vive a sua caminhada histórica, confiando exatamente na proteção benevolente e amorosa de Deus. Que depois também no próprio texto do Evangelho, que é tomado das bodas de Caná, está também reforçada nesta amizade e nesta comunhão. A esperança, diria quase, é o vinho novo que Jesus Cristo nos traz na comunhão entre a humanidade e o seu Deus. Padre Peter Stilwell, ficou esta rubrica aqui do Padre João Lourenço, este olhar atento também aos elementos de esperança, neste Jubileu da Esperança que estão presentes nesta proposta dos textos bíblicos para o próximo domingo, de recordar que na abertura da Porta Santa, e ela ocorreu não apenas em Roma, mas também nas nossas dioceses, e em alguns momentos estiveram presentes alguns representantes de outras sensibilidades, outras confissões cristãs. Pois o Santo Padre tem essa preocupação de, nos momentos importantes do seu trabalho pastoral, ter convidados que vêm ou da Igreja Ortodoxa ou da Igreja Anglicana, da Comunhão Anglicana ou de outras sensibilidades cristãs. Isso é importante. Os anos jubilares também têm um elemento que levanta que faz algum atrito para as igrejas que vêm da Reforma, porque está associado a um discurso sobre as indulgências que é retomado, enfim, no documento do Santo Padre, e que se calhar precisava de ser mais explicado e trabalhado por nós na Igreja Católica para não ser um obstáculo, não digo um escândalo, hoje em dia já não é um escândalo, mas é visto como qualquer coisa que choca um pouco a sensibilidade protestante. Sim. Vamos avançar então na análise da liturgia deste segundo domingo do tempo comum e vamos escutar agora o Evangelho de João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou vinho. Então,
a mãe de Jesus disse-lhe: Não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: Enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: Tirai agora e levai ao chefe de mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Este primeiro milagre da vida pública de Jesus, podemos associar esta novidade deste vinho bom que surge de forma inesperada naquele banquete também a esta novidade de Cristo que surge no meio dos homens para lhes propor uma relação e um caminho, ao fim e ao cabo. É verdade. No final do texto diz-se que Jesus manifestou a sua glória, não é? Portanto, e os discípulos acreditaram. Isso levou a que, desde muito cedo, esta leitura das bodas de Caná, este sinal, São João não usa a palavra milagre, este sinal de Jesus, primeiro dos seus sinais, vão ser 7 sinais, o 7º é a própria morte de Jesus na cruz. Este levou a que na liturgia se combinasse a Epifania, portanto o Dia dos Reis, como nós lhe chamamos, o batismo de Jesus e as bodas de Caná. Eram 3 momentos da vida de Jesus celebrados na mesma festa. Agora, com a reforma da liturgia, foram desdobrados. No domingo passado celebrámos o batismo de Jesus, agora celebramos ou lembramos as bodas de Caná. Eu gosto de recuar um bocadinho no Evangelho de São João e ver como ele construiu a chegada aqui, a este momento. Portanto, se nós olharmos com atenção, nós vemos que o evangelista montou o seu Evangelho indicando 7 dias. Portanto, há um dia em que Jesus nos aparece, depois ele chama os discípulos, e depois há mais outro dia, depois há uma caminhada que faz e finalmente chega a Caná. No 7º dia, portanto, o 7º dia na ordem da criação, foi o momento em que Deus descansou e Deus entrou no seu descanso. É o momento da plenitude, é o momento que é lembrado nos profetas como sendo o matrimónio entre Deus e o seu povo e, portanto, está ali tudo apontando para aí. Por isso é que há um sinal. Curioso é ver que a mãe de Jesus foi convidada, mas Jesus parece que chegou lá com os discípulos e não se sabe muito bem se tinha sido convidado ou não. Ele chega lá, mas chega oportunamente porque transforma a água em vinho e completa a festa. Na primeira leitura também temos esta analogia, portanto, a primeira leitura, que é do profeta Isaías, também há esta analogia com a esposa, não é? Aqui Jerusalém, que está, digamos, prostrada em ruínas após as invasões, e aqui o profeta restabelece esta esperança, ao fim e ao cabo, no povo. E era isso que era vivido pelo povo naquele tempo, porque não sei se os ouvintes têm consciência disso, mas quando Jesus nasceu, no tempo, segundo consta de Herodes Magno, o reino da Judeia estendia-se praticamente do Líbano até ao sul de Jerusalém, muito a sul de Jerusalém, e abrangia também territórios que hoje são a Síria e a Jordânia. Portanto, era um reino com alguma dimensão.
E depois morreu o rei Herodes e o Império Romano perguntou àquela gente se queriam ficar subordinados a Jerusalém, como estavam até aí, ou se queriam ficar subordinados a Roma. E a maior parte desses territórios optou por Roma, deixando só 2 pequenos territórios, que era a Judeia e a Galileia. E, portanto, o povo judeu sentiu que alguma coisa tinha acontecido, tinha havido uma catástrofe nacional, por assim dizer, e perguntavam-se porquê que era isto. Se calhar é porque nós fomos pecadores e não correspondemos a Deus. E, portanto, as várias propostas de João Batista, dos saduceus, dos fariseus, etc., vão no sentido de como é que nós podemos refazer isso. E Jesus vem dizendo isto, refaz-se com a graça, não é? É a graça de Deus que refaz isto. Terminando na segunda leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e aqui o apóstolo fala-nos dos dons, não é? Que cada um tem há dons distribuídos na comunidade, os dons do Espírito, e que eles não devem ser fator de divisão entre a comunidade. Seria interessante aplicar, como aliás o recente sínodo aplicou isso à questão ecuménica. Portanto, temos pensado em termos ecuménicos na questão do diálogo sobre as nossas tradições doutrinais e disciplinares, etc. Mas aquilo que o sínodo propôs era mais uma perspectiva, que é a partilha de dons. Que cada uma destas comunidades, ao longo da história, com os seus talentos, os seus carismas próprios, ganharam capacidades de responder aos desafios do mundo de forma diferente. E era bom que nos dessemos as mãos e percebêssemos os talentos uns dos outros. A Igreja Católica é uma coisa, outra coisa são a frescura e a flexibilidade das igrejas evangélicas. Se nós podemos encontrar como irmãos e responder aos desafios do mundo, seremos realmente sal da terra. Muito bem, e certamente é esse o desafio também desta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos que estamos a iniciar. Padre Peter, muito obrigado por esta partilha e esta ajuda na análise destes textos bíblicos. Muito obrigado. Terminamos assim este nosso encontro. Já sabe que amanhã e domingo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, pouco depois das 6 da manhã. Tenha então uma muito boa tarde. Tenha também um ótimo fim de semana.